E aí, gente, tudo bem? Mais uma aula de história, dando continuidade ao patch, dessa vez semana 2 do patch número 4. A gente vai falar um pouquinho sobre colonização da América Espanhola, ou seja, a colonização que os espanhóis fizeram aqui na América. Nas aulas anteriores a gente viu um pouquinho como foi o contato de portugueses indígenas, na semana anterior dos espanhóis com os indígenas. Agora a gente vai dar uma olhada como os espanhóis conseguiram administrar esses novos territórios, um território que era muito maior do que eles tinham na Espanha. Bom, a primeira coisa que eu queria falar foi que durante a colonização espanhola aqui na América, a própria Espanha teve que passar por criação de novos órgãos para administrar esse território. O primeiro órgão administrativo criado para citações aqui da América foi o Conselho das Índias. O Conselho das Índias acabava decidindo as questões políticas, administrativas e econômicas aqui da América. Por exemplo, é o Conselho das Índias que regulamentava quando iria se mandar para a América mantimentos, ferramentas, armas, exércitos, e quando os navios deveriam voltar carregados de produtos tropicais ou de metais preciosos. É o Conselho das Índias também que escolhiam os vice-reis. Já vou falar aqui que esses vice-reis logo a seguir. Esse Conselho das Índias era composto pelos principais nobres ali da Espanha, juntamente com o rei. Então, é um órgão ali bem importante dentro da Espanha. Também aqui para administrar a América foram criados 4 vice-reinos, ou seja, é um reino menor, de menor importância. Esses vice-reis, eles respondiam à autoridade do rei e do Conselho das Índias, ou seja, a gente tem um rei, Conselho das Índias e os vice-reis aqui na América. Esses vice-reinos foram criados para agilizar a administração e controlar algumas coisas a nível local. Se deixasse tudo por conta do Conselho das Índias, iria demorar muito. Uma viagem entre a Espanha e a América demorava em torno de 2 a 3 meses. Então, pensa bem, se tudo fosse decidido só pelo Conselho das Índias. Então, o vice-rei ficava aqui para resolver coisa rápida, coisa que não precisaria de tanta consultoria. Também é o vice-rei que administra outros cargos, como o provedor-mor, que recolhe impostos, o ouvidor-mor, que é um agente de justiça, é ele que julga casos, o sargento-mor, que é responsável pelo exército aqui na América. Então, é necessária a presença desse vice-rei para controlar essas coisas. Os 4 vice-reinos criados foram o vice-reino de Nova Espanha, que hoje compreendem países como México e alguns países da América Central, como Honduras, Nicarágua e Belize. Foi criado o vice-reino do Prata, que compreende a região onde hoje é Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. O vice-reino do Peru, que compõe só o país que hoje nós chamamos de Peru. E, por fim, o vice-reino de Nova Granada, que pega ali Colômbia e Equador. Os demais países que eu não citei, como Chile, Venezuela, as ilhas ali do Caribe, elas formavam capitanias gerais. E essas capitanias gerais respondiam à autoridade dos vice-reis. Então, abaixo dos vice-reinos estavam as capitanias gerais. Bom, isso tudo era para melhor administração da América Portuguesa. E por conta dessa da América Espanhola, desculpa. E por conta dessa administração específica da América Espanhola, também foi criada uma sociedade específica. Essa administração gerou uma sociedade também diferenciada. Aqui na América Espanhola, criou-se 5 grupos sociais. O primeiro deles era chamados de chapetones. Eles eram espanhóis que haviam nascido na Espanha e que vinham para a América apenas para ocupar os principais cargos administrativos daqui.
Por exemplo, o vice-rei é um chapetone, o ouvidor-mor, chapetone, o provedor-mor, chapetone. Até o bispo da igreja é um chapetone, ou seja, é alguém que nasceu na Espanha e que veio para a América só para trabalhar na administração. Havia também os crioulos. Os crioulos eram espanhóis, mas que nasceram na América, ou que vieram para a América apenas para explorar as atividades comerciais e também a exploração e produção de produtos tropicais e a retirada dos metais preciosos das minas. Os crioulos vão ser quem realmente vão ser ricos. Eles vão ganhar muito dinheiro aqui na América. Mas eles não podiam ocupar altos cargos da administração. Ou seja, um crioulo nunca vai ser indicado a ser vice-rei. O máximo que o crioulo podia ocupar era vagas no cabildo. Os cabildos funcionavam como se fossem câmaras municipais. Ou seja, uma coisa local, algum problema local de uma cidade, era resolvido pelo cabildo. Se era uma coisa muito grave, pelo vice-rei. E se é uma coisa muito grave, pelo Conselho das Índias. Ou seja, o cabildo é uma instância de poder menor. Mas que, como localmente ali ela agia bastante, ela acabava acumulando muito poder para essa elite crioula, que é formada por gente que é rica de verdade. É importante se vocês têm essa dimensão, mas o ano que vem a gente vai ter que voltar com as aulas presenciais, né? Graças a Deus. Mas é importante tudo que a gente está vendo aqui no PET, a gente absorver de alguma forma, porque isso vai ser utilizado no futuro. A gente vai ver que essa diferença entre chapetones e crioulos vai gerar um problema quando os países da América espanhola conseguirem sua independência, conseguirem se livrar do domínio espanhol. Porque os crioulos eram quem eram ricos, então eles vão querer dominar tudo ali, as outras populações vão ficar a ver navios. Outras populações, quem eram elas? O primeiro grupo aí, logo abaixo dos crioulos, eram os mestiços, que geralmente eram filhos de espanhóis com os indígenas, espanhóis com os negros, ou entre indígenas e negros. Eles estavam envolvidos em relações comerciais menores. Por exemplo, dono de um mercadinho local, dono de uma barraca de pesca ali, de pescado, ou atividades autônomas remuneradas. Um barbeiro, um dentista, até mesmo um médico, um professor, um advogado. Eles são livres, mas não têm tantos direitos assim, até porque falta o poder aquisitivo. Eles não ocupavam cargos no cabildo, por exemplo. Abaixo dos mestiços estão os indígenas, que podiam ser escravos ou não. Isso porque a gente vai ver que existem dois tipos de trabalhos forçados aqui na América, tá? Então, tem ocasião que o indígena é escravo, tem ocasião que ele não é escravo. E, por fim, a gente tem os negros, que vieram para a América, saindo da África, exclusivamente para serem escravos. Então, esses são o setor da sociedade que menos tem privilégios. Quando eu falei que os indígenas podiam ser escravos ou não, é porque aqui na América existiam dois tipos duas formas de você conseguir o trabalho indígena. O primeiro deles era chamado de encomienda. A encomienda dava direito a um crioulo de escravizar um determinado grupo de indígenas. Sendo que, em contrapartida, esse crioulo tinha que catequizar e alimentar o indígena. Então, enquanto esse indígena trabalha, tinha que ser catequizado ali. Essa era a única obrigação que a coroa passava para esse encomendeiro, que ficava conhecida a pessoa que contratou uma encomienda. Existia o outro tipo, que é a mita. A mita era uma coisa que os espanhóis observaram que os incas faziam, que era um trabalho também obrigatório. Eles tiravam um grupo indígena da região que eles moravam e levavam para outra região. Lá, esse indígena trabalhava por um determinado período de tempo,
E ao final desse trabalho, ele recebia uma quantia em dinheiro. Mas, por exemplo, se um mestiço ganhasse 10 moedas de prata pelo serviço, o indígena ia ganhar 2, até uma. Só para falar que não é um trabalho escravo, mas era um trabalho extremamente mais desvalorizado do que o de qualquer outra pessoa. Então, por isso que a gente fala que há momentos que os indígenas são escravos e outros momentos que eles não são escravos. Vai haver uma defesa muito grande, principalmente por jesuítas, religiosos espanhóis aqui na América, para que o indígena não fosse escravizado, que ele fosse catequizado só. Porque ele era inocente, ele não precisava ser punido, enquanto o negro não, o negro tinha que ser punido. Essa é uma veia do racismo que foi criado lá na Europa. A justificativa disso é uma justificativa religiosa. Eu já expliquei isso para vocês em outras aulas que a gente já teve aqui, mas é por conta do cristianismo, que os negros tinham conhecimento do cristianismo, mas preferiam não seguir, continuar seguindo o islamismo, que renegava a santidade de Cristo. Já os indígenas não conheciam nada disso, então eles não, na visão dos jesuítas, eles não mereceriam serem punidos. Certinho, gente? Bom, o que eu tinha para falar hoje correspondente às atividades do PET é isso. Eu só queria conversar algumas coisas com vocês, espero que vocês vejam esse vídeo, tá? Que eu, nessa última semana, eu peguei para corrigir os PETs e eu tenho notado que muitas atividades vocês estão entregando, alguns de vocês, não estou falando que é todo mundo, mas vocês estão entregando em branco. Ou só escreve lá não sei, ou deixa em branco, ou só responde sim, ou quer responder a questão com uma ou duas palavras. Gente, tá em dúvida? Pergunta. Meu WhatsApp tá aberto para vocês me perguntarem a hora que vocês quiserem. Não manda só na hora da foto, falar não sei. Pergunta antes, tenta responder antes. Eu tento ajudar vocês da melhor maneira possível. Mas eu preciso saber que vocês estão em dúvida. Não adianta nada me entregar o material falando que está escrito lá não sei, porque aí fica difícil de ajudar. Eu já estou passando por uma nova semana. Então, tentem perguntar. Nós, professores, estamos conversando no modo para a gente ter pelo menos um tempo ao vivo com os alunos. Então, os alunos teriam que entrar no link que a gente vai passar para terem aulas ao vivo com a gente. Aqui eu só estou gravando vídeo para vocês, mas a gente tem um contato mesmo, encurtar o caminho, a gente tem uma fala diária, nem que se for só para tirar dúvidas, só para a gente conversar e tentar fazer essas atividades, porque vocês se sentem acanhados de perguntar, e essas atividades funcionam como se a gente estivesse em sala de aula. É muito importante que vocês façam, que vocês compreendam o que está sendo feito. E sempre, no início de uma nova semana, eu estou colocando as respostas das atividades. Então é importante também que vocês confiram lá para ver se vocês colocaram toda a resposta. Eu não estou voltando a falar um por um, mandando um por um a correção das atividades, porque todo mundo simplesmente não estava respondendo. Eu mandava corrigir alguma coisa e a pessoa ignorava, não mandava de volta. Então eu parei de mandar. Mas é bom vocês fazerem, conferir, fazer, olha, eu preciso consertar, pode perguntar à vontade que eu respondo. O único dia que fica complicado eu responder qualquer coisa é quarta-feira. Mas nos demais dias eu respondo prontamente para vocês. Então, perguntem, não tem um problema nenhum em perguntar isso para mim, não, tá? Fiquem atentos à correção também, tá? Que amanhã eu vou colocar. Façam as atividades, qualquer dúvida é só me perguntar, ok? No mais é isso que eu tinha para falar para vocês. Qualquer coisa, me perguntem. E eu vou encerrando o vídeo por aqui. Então,